Então, boa noite a todos. Vamos começar oficialmente o nosso último encontro, a nossa última palestra desse ciclo de palestras formativas. E hoje, para fechar com chave de ouro, nós estamos aqui com o professor Carlos Henrique Rodrigues, o coordenador do Libras e Saúde da UFSC, né? E para quem está chegando agora, para quem não conhece o projeto ainda, esse foi o ciclo de palestras formativas conectando a população à saúde em Libras. Nós tivemos vários encontros no mês de junho e julho, todos os encontros estão disponíveis no YouTube do Libras e Saúde. Se quiser, a gente encaminha depois o link aqui do canal no chat. E vamos começar então apresentando o professor, não sei se precisa de apresentação, né? Acredito que todos conheçam, mas o professor Carlos, então, ele é bolsista do CNPq, de produtividade, ele é líder do núcleo de pesquisas do Intertrades, ele é professor do departamento de Libras, é professor da pós-graduação em estudos da tradução aqui da UFSC, é meu orientador de doutorado, então a gente está muito feliz em estar aqui com ele hoje, em te ouvir, é sempre um prazer, professor Carlos, então, por favor, a palavra é sua. E é claro, não posso deixar de registrar os intérpretes que estão aqui com a gente hoje. Nós temos hoje 3 alunos, 3 estudantes do Letras Libras EAD, que estão fazendo a sua formação, né? Estão se formando agora, mas esse projeto de extensão faz parte também a curricularização, esse ciclo faz parte da formação deles. Então, eles estão aqui atuando como uma prática profissional e curricular para eles. Então, a gente está aqui hoje com o Fábio, com a Luciene e com a Jade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E agora sim eu passo para o professor Carlos. Muito obrigada. Muito obrigado, Vitória. Reitero, então, os agradecimentos à equipe de interpretação formada, então, por estudantes, né, por tradutores e intérpretes em formação. Estão conseguindo ouvir? Estamos te ouvindo, sim. Acho que o Fábio está com um probleminha no áudio. Vamos aguardar o Fábio ajustar. Ouvindo, Fábio? Agora sim. Então, eu quero iniciar, então, reiterando os agradecimentos, né, aos estudantes que estão atuando aqui, né, o projeto, ele faz parte da proposta de curricularização da extensão que tem sido implantada nas nossas universidades, né, esse ciclo de palestras dentro do projeto de extensão vem exatamente confirmar, corroborar essa formação que nós vamos possuir aqui. Deixa eu só ir fazer um ajuste aqui. Espera aí. Então, eu quero deixar esse registro, né, dos agradecimentos. Deixa eu ver se eu ajusto aqui para a gente fazer um bloqueiozinho aqui. Só um instante, por favor. Deixa eu já ajustar. Hoje, quem está interpretando com a gente, então, são estudantes, que são intérpretes em formação. Deixa eu bloquear aqui. Deixa eu só ver se eu consigo. Só me lembrem, por favor, Vitória, nesse ajuste inicial, quem são os alunos que vão interpretar hoje? Fábio, Jade. Só porque senão, para eu colocar quem consegue abrir as câmeras, só um instante. Fábio, Jade, Luciene, alguém mais? Preciso saber se Natane vai interpretar, se Edna vai interpretar. Não. Tá, todo mundo que vai interpretar, então, fica como moderador para conseguir abrir as câmeras, tá? O restante tá com as câmeras bloqueadas, para a gente não ter nenhum erro nem interferência durante a fala, tá bom, pessoal? No final, eu reabro as câmeras para a parte
de perguntas e contribuições. Tá, então reitero os agradecimentos, falo dessa importância da formação de tradutores e intérpretes de línguas de sinais e dessa devolutiva tão importante para a sociedade que faz parte dessa curricularização, né? Então esse projeto do ciclo de palestras formativas nasce dessa proposta de curricularização e dessa parceria que então nós vamos ter entre a UFF e a UFSC dentro do projeto. Então, muito obrigado a todos. Sem mais delongas iniciais, nós vamos então entrar na nossa temática, que é falar um pouco da Libras nas telas, né? Eu vou fazer uma abordagem que muitas vezes eu não vou falar apenas da Libras, mas eu vou falar de modo geral de línguas de sinais em tela, e nós vamos buscar refletir um pouco em forma conclusiva a todo esse ciclo e a todos os temas que ouvimos aqui, como então promovemos, né, por meio da tradução audiovisual, a acessibilidade e como assim visamos o respeito aos direitos das pessoas surdas. Então, algo importante que eu acredito que a gente pode iniciar pensando tem a ver exatamente com essa noção primordial, com esse ponto de partida nosso aqui, de que a tela, ela não é simplesmente suporte, né? Claro que ela é um suporte, né, aí do material audiovisual, do vídeo, né, dos produtos, mas ela não é só isso, né? Então, na nossa fala de hoje, nós veremos as telas como um todo, né, essa perspectiva bem mais também multimídia, a gente não precisa se concentrar apenas nas telas, já que nós podemos ter o áudio fora das telas e ele também sofrer uma tradução audiovisual ou passar por um processo de reformulação que corresponda à tradução audiovisual, mas nós vamos falar que as telas, assim, uma figura metafórica para a gente, ela é parte do acesso, da compreensão e do cuidado, né? Então a gente tem aí o campo do acesso, no qual a gente pode pensar a partir dos direitos, né? E aí a gente pode pensar em direitos humanos, a gente pode pensar em direitos linguísticos, em direitos humanos linguísticos, né? Ou mesmo na importância e na centralidade dos direitos fundamentais. Então, o que eu gostaria de propor para vocês hoje é que a gente possa refletir um pouco sobre a tradução audiovisual, o que algum grupo chama de tradução audiovisual acessível, e também dessa concepção de tradução e interpretação audiovisual de línguas de sinais. E vamos pensar a Libras como uma língua na tela. Em que sentido? No sentido de que que as línguas de sinais são línguas de modalidade gestual visual. Então, elas não aparecem num produto audiovisual apenas como sonoridade ou como legendas, mas ela aparece basicamente como imagem, como composição direta dessa tela enquanto imagem, porque é uma língua gestual visual. Então vamos buscar ver também um pouco sobre multimodalidade e saúde em relação a essa língua de sinais em tela, e vamos propor alguns critérios e reflexões para a produção e avaliação de materiais audiovisual. Essa é a conclusão que eu espero que a gente possa chegar. Então nós estamos falando de um campo específico hoje, que é o campo da saúde. Nós estamos falando dessa metáfora das telas, fazendo referência à tradução e à interpretação audiovisual. Nós estamos, então, com foco na saúde, né? O campo, na verdade, é a tradução e interpretação na saúde, e a prática é a ação que, então, nós temos diante das demandas de tradução e interpretação para uma língua de sinais, que vai ser
videogravada, que vai ser registrada em vídeo. Como lidamos com isso na nossa prática diária? Então, a gente tem uma centralidade do percurso formativo que foi proposto para o ciclo de palestras e para a palestra de hoje. Então, a gente tem uma abertura, né, com a professora Gildete, né, Gildete Mendes Francisco, onde a professora Gildete traz uma reflexão para a gente sobre a tradução e a interpretação de línguas de sinais, sobre a questão dos direitos, sobre a questão da legislação, sobre a importância do acesso das comunidades surdas aos contextos de saúde e como a tradução e a interpretação feitas para esses contextos favorecem, proporcionam e conduzem processos que vão promover acessibilidade comunicacional em saúde. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem de abertura do ciclo formativo. E, em continuidade, a gente vai ter uma série de falas que vão ser falas do âmbito da saúde. Então, a gente tem um conjunto de temas que são temas específicos da saúde e que vão nos permitir compreender bastante acerca de questões físicas, psíquicas, cuidados em saúde, cuidados, né, que tem a ver com a pele, com o coração, com a saúde bucal, com a saúde mental, com os cuidados de si. E hoje a gente culmina, então, retomando e fechando esse ciclo, falando um pouco desse percurso, onde diversos temas vão ser levantados e debatidos, para trazermos algumas propostas de conclusão, tá? Então, de maneira geral, hoje, na nossa palestra, eu espero que ela desperte a nossa reflexão em relação ao trabalho em equipe, para dizer que a tradução e a interpretação no campo da saúde não são para ser um trabalho solitário, mas é para ser um trabalho em equipe, para falarmos também que esse trabalho envolve o tempo inteiro linguagem, tá? E aí não apenas línguas de sinais, mas envolve uso de linguagens das mais diversas, linguagens que trabalham muitas vezes com a construção de pistas, que trabalham muitas vezes com leituras que são contextuais e que exigem muitas vezes processos, né, de relação com esse texto produzido, que são processos compreensivos, processos inferenciais. Né? E aí vamos falar da prática enquanto decisões que tomamos numa situação específica. Então, são decisões importantes, tanto em processos de interpretação audiovisual quanto de tradução audiovisual. Vamos falar do fluxo desse trabalho, assim espero, né? Falando do preparo, do desempenho, né? Da apresentação do trabalho, de sua realização e de sua avaliação, e vamos ver isso tudo por meio dessa ótica da tradução audiovisual, que para a gente hoje envolve saúde e que traz elementos importantes de multimodalidade. Então, hoje nós vamos fechar esse ciclo deslocando a pergunta. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, como pergunta final, é a seguinte: como a tradução e a interpretação em Libras se torna acessível, segura e compreensível ao seu público-alvo, quando ela entra na tela? Ou seja, quando que o nosso trabalho de tradução e interpretação no campo da saúde, né, esse trabalho de tradução e interpretação, aí no caso para a tela, que aí no caso nós vamos falar para Libras, nós não vamos falar na outra direção inversa, né, nós vamos falar apenas numa direção específica, quando ele se torna de fato acessível, porque aí nós temos a questão de diferentes públicos e diferentes grupos, com diferentes níveis, com diferentes registros linguísticos, com diferentes variações sociolinguísticas, quando se torna segura, né, confiável,
quando esse público de fato consegue entender o que está ali e pode aplicar, e também como ela é de fato compreensível ao público-alvo, porque muitas vezes o público-alvo ele pode ter especificidades das mais diversas, inclusive pode estar em situação de vulnerabilidade social. Então, quando que o nosso trabalho, no momento em que ele está em tela, feito em Libras, ele é acessível, né, confiável, seguro e compreensível. E aí a gente tem que fazer um deslocamento também, né, do como interpretar, que é tão comum para os tradutores e intérpretes de línguas de sinais, que vem de uma trajetória basicamente interpretativa, né, onde a interpretação historicamente inaugura o campo e caracteriza os profissionais do campo, ao ponto de falarmos por muitos e muitos anos e décadas apenas de intérpretes de línguas de sinais e não de tradutores de línguas de sinais, ao como produzir acesso multimodal em saúde. E esse como produzir acesso multimodal à saúde já traz a figura do tradutor. Aquele que produz para a tela, aquele que produz para o vídeo. A nossa preocupação não é mais como interpretar, mas é como fazer que essa interpretação produza acesso multimodal em saúde, ou seja, componha o produto audiovisual não como um acessório, mas como parte da concepção do próprio produto, ok? Seguindo. Então, como eu acabei de dizer, a interpretação em saúde, ou a acessibilidade em saúde, para sermos um pouco mais amplos, ela não é simplesmente um ornamento, ela não é simplesmente um acessório, né? Ela é condição de cuidado. Quando eu pego temas de saúde, como nós vimos durante o ciclo, para interpretar para um determinado grupo, para traduzir para um determinado grupo, eu não estou visando a acessibilidade apenas como um ornamento, como algo para florear o que eu produzo, como algo para dizer que eu cumpro o que está legalmente estabelecido. Não, é condição de cuidado, ou seja, sem acesso aos conhecimentos e às informações em saúde, eu tenho aí um problema de cuidado de si, de cuidado em relação à responsabilidade governamental, de cuidado em relação àquilo que está positivado na legislação brasileira, aquilo que está previsto enquanto direito. Então, a tradução audiovisual feita em Libras ou para a Libras, ela precisa ser pensada como um projeto comunicativo. O objetivo da tradução e da interpretação de qualquer reformulação interlinguística é a comunicação. É para isso que a gente traduz, é para isso que a gente interpreta, é para isso que a gente põe a mão na massa, para permitir que falantes de diferentes línguas, a partir de diferentes culturas e referenciais, possam se comunicar, possam se compreender, possam ser postos em diálogo. Então, esse projeto comunicativo para uma língua de sinais, ele envolve língua, corpo, no caso das telas, imagem, no caso do produto audiovisual, então, som, escrita, e aí uma série de outros elementos, como o ritmo, a própria recepção, né, o trabalho conjunto, né, envolve toda uma dinâmica de organização. Então, nós temos todos esses elementos. E como que a gente vai entender essa condição de cuidado? Quando eu falo condição de cuidado, eu tenho que entender, então, que esse projeto comunicativo, esse projeto tradutório, esse projeto interpretativo, ele é, né, um projeto de cuidado que precisa, basicamente, que a informação seja compreensível ao grupo que ele pretende atender, ao seu público-alvo. Ele precisa também
ser tomado dentro de uma decisão que seja possível de ser tomada. O que é uma decisão possível? É decisões que eu tomo em prol do meu público, de acordo com a função que a minha tradução, a minha interpretação possuem, sem perder o caráter do material com o qual eu estou trabalhando. Então, ele tem que ser feito, esse cuidado, dentro de uma decisão possível, né? Eu não posso também tomar decisões onde eu altero um material com o qual eu trabalho a ponto de colocar em risco, né, ou prejuízo o meu público-alvo ou a própria qualidade do material. E da mesma forma, eu preciso que esse cuidado e esse material cheguem ao seu público-alvo de modo que ele estabeleça uma relação respeitosa, que ele respeite cultura, que ele respeite certas condições que muitas vezes são estados de vulnerabilidade social, que ele respeite o papel de cada um envolvido na comunicação, nos objetivos comunicativos. Então, nós vamos ter aí um compromisso onde a tradução e a interpretação em saúde, como promotores de acessibilidade comunicacional, não são meramente ornamentos, mas condição de cuidado. Fazem parte, né, da centralidade do objetivo do material que eu estou a traduzir ou do contexto no qual eu estou a interpretar. Ok? Então, vamos agora pensar um pouco sobre o que a gente chama de tradução audiovisual, tá? Vou aguardar a troca. Ok? Então, dando prosseguimento, o que a gente chama, então, de tradução audiovisual? Vocês estão vendo uma imagem aí, onde essa imagem traz para a gente uma série de características, de camadas, né? Nós temos aí uma série de camadas sobrepostas, né? E essas camadas sobrepostas, elas trazem imagem, som, estrutura, dinâmica de deslocamento, de atuação. Então, elas fazem referência a uma série de elementos que vão caracterizar o trabalho que é multimodal e multimídia, que é o trabalho da tradução audiovisual, na qual nós trabalhamos com textos que são considerados textos complexos, né? Então, isso, para a gente, é bem interessante para a gente pensar. O que são textos complexos? São textos que envolvem uma infinidade de elementos, ou de modos, ou de multimodalidades, ou de mídias, né, que vão ser textos que trazem para a gente características que são muito específicas. Por exemplo, uma coisa é eu trabalhar com um texto que está apenas num suporte escrito, né? Outra coisa é eu trabalhar com um texto que está num suporte que é audiovisual, onde eu tenho ali uma conformação de som, imagem, legendas, estrutura, e aí cores, roupas, contrastes, então eu tenho muitos elementos. Então, o que nós temos sobre esse aspecto? Que a tradução audiovisual envolve práticas, processos e produtos que estão ligados à reformulação de conteúdos entre línguas e culturas em textos complexos, em textos audiovisuais, em textos, né, onde a multimodalidade se destaca, em textos que também são multimídia, ok? Então, o trabalho na tradução audiovisual, ele não implica a mera tradução de falas. Ele envolve também a organicidade dessas falas interpretadas ou traduzidas com o som, com a imagem, com as legendas, né, com as escritas em tela,
com outros modos, né, de contrastes, cores, iluminação, fotografia, no caso de produtos aí mais de filmes, cinema, né? E tudo isso, eles exigem você pensar em como você entra nesse produto, como você compõe esse produto, pensar na tela como um todo, pensar na sincronização, pensar no diálogo e na interconexão orgânica e integral que esses produtos precisam ter, né, que esses elementos precisam alcançar, pensar na recepção desse material, em como ela se dá, por meio de qual mídia, e pensar também na materialidade que ele vai possuir e que vai caracterizá-lo. Então, o que a gente tem é que a gente não está trabalhando simplesmente com falas, sejam elas em línguas vocais ou de sinais, mas a gente está se deslocando das falas, do conteúdo verbal, para um conteúdo que está muito além, que é multimodal e multimediático, que é um conteúdo que envolve a tela, que hoje é a nossa figura metafórica aqui, né? Então, eu tenho uma mudança no texto, porque ele está caracterizado por uma série de outros elementos multimodais, né, ou multipolissemióticos, ou mesmo multimídia. Eu mudo o meio, né, no qual essas falas acontecem, são veiculadas, então isso muda as decisões. Né, isso impacta diretamente o encargo tradutório e as decisões que serão levadas a cabo. Então, o texto audiovisual, ele é um texto multimodal. Então, eu tenho, com relação à imagem, por exemplo, eu posso falar da cena, eu posso falar de enquadramento, posso falar de posturas, posso falar de gestos, posso falar de deslocamentos, né? Com relação ao som, eu posso falar... Não, e ali eu posso falar muito mais coisa, né, gente? Eu posso falar de cores, eu posso falar de roupas, eu posso falar de vários elementos. No som, eu posso falar de voz, posso falar de ruídos, posso falar de sonoplastia, posso falar de canções, posso falar de silêncios, né? Tudo isso envolve a sonoridade de um material audiovisual, né? Eu posso, com relação ao texto, enquanto texto em tela, texto escrito, texto verbal, eu posso falar de legendas, eu posso falar de títulos, créditos, posso falar, né, dos caracteres ali que vão ser gerados para caracterizar alguma representação imagética, para identificar um falante, né, para dizer o nome da pessoa, para dizer do que trata, se for uma reportagem, um material didático em vídeo e etc. Eu tenho um movimento, né, porque a tela, na maioria das vezes, a tela da multimídia, ela é uma tela com movimento, né? Então eu tenho nesse movimento ritmo, corte, transição, deslocamento, oposição, contrastes de movimento e etc. E eu tenho o layout como um todo, que é aquilo que eu vejo quando olho para essa imagem composta, e onde eu tenho que ver estrutura, posicionamento, hierarquias de elementos, né, saliência de um elemento em relação ao outro, focos atencionais e uma série de outros aspectos. E quando a gente pensa na saúde, a gente pode dizer que cada modo ou cada elemento dessa multimodalidade, ele pode ajudar ou pode criar ruído. E é aí que tem um questionamento que às vezes a gente não se faz. Quando o produto audiovisual não é pensado para ser acessível a diferentes grupos, em diferentes línguas, muitas vezes a inserção de determinados recursos de acessibilidade se configura muitas vezes como um ruído, né? Porque ele destoa da harmonia, da organicidade, da integralidade do produto audiovisual. Então, a concepção de trabalhar a tradução audiovisual é que ela é concebida quando o produto é concebido. Ela não é um ornamento posterior, né? Ela não é um batonzinho para deixar seu lábio mais atraente, bonito e vermelho. Ela não é um brinco para compor, um acessório para compor a sua imagem, um colar, um óculos. Não. Ela precisa ser concebida no próprio produto para que ela não destoe. Ela não é algo que eu possa optar em ter ou não no produto, mas eu posso optar ou não em acessar.
Isso é diferente. Então, o produto ele tem que se harmonizar, ele tem que ser orgânico com os elementos de tradução audiovisual que caracterizam acessibilidade e direitos nele. Né? Porque senão você pensa uma imagem que não cabe uma janela de intérprete, que não cabe uma legenda, que espaços de silêncio inexistentes, onde não dá para encaixar audiodescrição. Então a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar e entender o produto audiovisual. Tá? Então eu espero que esse ciclo de palestras e essa palestra de hoje nos desafie inclusive a estabelecer relações e contato com os produtores de diversos materiais, seja videoaula, seja campanha televisiva, seja campanha eleitoral, para que eles tenham consciência de que eles precisam conceber o produto audiovisual, né, as empresas de marketing, etc., de publicidade, precisam conceber esse produto com os elementos, né, que agreguem a ele, dentro da sua multimodalidade, o acesso a diferentes grupos, em conformidade com a função, com o objetivo social que esse material possui. Então, hoje, né, a gente tem aí no campo a tradução audiovisual como um todo, que para mim engloba todas as condições de acessibilidade, né, porque se eu estou falando de tradução audiovisual, eu estou falando de transformações necessárias a um produto audiovisual para que ele seja acessível a diferentes grupos, e esses grupos não precisam ter deficiência, tá? E aí, nós temos também a nomeação da TAVA, que seria uma tradução audiovisual acessível, onde se coloca em destaque a questão da deficiência, né, das pessoas com deficiência e da acessibilidade, que pode ter o seu papel em determinadas imposições políticas e sociais, mas que, para mim, não faz nada diferente daquilo que o campo da tradução audiovisual se propõe a fazer e faz, né? Criar uma legenda em inglês ou criar uma legenda descritiva objetivando um determinado público surdo norte-americano, para mim, não faz com que essa legenda descritiva específica tenha que ir para o ambiente da tradução audiovisual acessível. Para mim, ela é compreendida também como tradução audiovisual no todo, deve ser pensada assim, porque, para mim, a tradução audiovisual, por si só, ela tem como objetivo o acesso de diferentes grupos e culturas a um único produto audiovisual, e isso não vai mudar se o grupo tem ou não deficiência, ok? Por outro lado, a gente tem, então, um campo possível, né, que é o campo da tradução e interpretação audiovisual envolvendo línguas de sinais. E esse, sim, é um ponto extremamente importante e relevante para a gente, né? Entender que existem elementos que envolvem línguas de sinais que podem ser pensados a partir de um olhar e de uma perspectiva específica, o que também não faz com que a Libras deixe de ser uma das línguas da tradução audiovisual como um todo, né? Então, é simplesmente uma forma de organizar um campo que define um olhar e uma perspectiva, aquilo que envolve línguas de sinais, tentando ver se há ou não alguma especificidade no uso dessas línguas e, havendo, pensá-las a partir de uma perspectiva consciente e específica do impacto que o trabalho com as línguas de sinais e as suas comunidades sinalizantes possa trazer para o campo da tradução audiovisual ou da tradução e interpretação audiovisual. Então, nós temos aí uma pergunta-chave para todo e qualquer entrada da línguas de sinais na tela, seja por meio da tradução audiovisual, seja por meio de uma concepção de tradução audiovisual acessível, ou seja, numa perspectiva dentro da tradução e interpretação que já olha para as línguas de sinais, suas exigências e impactos de modo específico. E a pergunta é: a presença da Libras ou de uma língua de sinais num produto audiovisual, ela foi planejada como uma das línguas possíveis ao produto, ou ela foi apenas
ornamentada posteriormente, colocada como um adereço qualquer, encaixada depois? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer se a gente for olhar para qualquer produção audiovisual que possua língua de sinais. Né? A língua de sinais, ela foi planejada como língua desse produto, como uma das línguas desse produto, ou como a língua desses produtos, ou ela foi encaixada depois para cumprir alguma coisa. Basta a gente ver que muitos produtores não estão preocupados com a promoção do acesso, com respeito aos direitos das pessoas. Eles estão preocupados com a determinação legal, né, que pode prejudicar a veiculação e circulação do seu produto audiovisual, ou com o edital que fomentou a produção que eles fizeram. E aí eles colocam lá, por exemplo, um cocô de mosquito no canto da tela, para figurar como se fosse um intérprete, porque não dá para enxergar, não é visível, e esse cocô de mosquito faz dizer que eles estão cumprindo uma determinada demanda, ou estão respondendo a uma exigência do edital que os financiou. Então a nossa pergunta deve ser essa: a língua está sendo pensada como garantia de direitos e acesso, ou a língua está sendo posta ali porque o edital exigiu e não tem nenhuma preocupação com a qualidade dessa interpretação? Pode ser um cocôzinho de mosquito no canto da tela que está tudo bem, eu digo está cumprido. Então isso são questões que precisam ser levadas não só para o nosso campo da tradução e interpretação audiovisual de língua de sinais, mas que deve ser levada até os produtores dos mais diversos, tá? Educacionais, os designers educacionais, os publicitários, né, aqueles que fazem, que pensam, né, os roteiristas, né, os diretores e etc. Ok? Então esses são aspectos extremamente importantes e relevantes para a gente poder problematizar e pensar aqui na nossa fala de hoje. E línguas de sinais no audiovisual, gente, está bem para além de janela, tá? E é aí que eu quero chegar. As línguas de sinais no audiovisual, para mim, elas podem ser a língua-alvo, elas podem ser a língua-fonte, elas podem compor os produtos multilingües, né? E elas podem compor os produtos também multimodais. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a gente está muito acostumado de ver também tradução e interpretação audiovisual de língua de sinais como janela, né? Até no slide anterior, eu acabei não comentando algo que é muito comum, principalmente em processos eleitorais e apresentação de telejornais ao vivo, né? Processos eleitorais que eu digo, os debates, né? Os debates que são ao vivo, né? Porque o resto é pré-gravado. Também temos a tradução e interpretação de línguas de sinais, ou a interpretação de línguas de sinais ao vivo, num processo, né, tradutório e interpretativo, onde eu tenho sim uma preparação, onde eu organizo, mas no ao vivo a gente nunca sabe o que vai rolar de fato. Esse também é um campo que merece atenção, porque interpretar ao vivo, ou traduzir e interpretar ao vivo na tela, não é o mesmo que produzir para a tela um produto que está ali totalmente, né, composto dentro dos direitos e acessos das comunidades que ele visa alcançar ou atender, ok? Então, falar de janela não é falar para mim de tradução e interpretação audiovisual de línguas de sinais, ok? Eu não quero muitas vezes, vamos mudar agora, deslocar a pergunta. Eu não quero perguntar, tem língua de sinais? Ah, que legal, então é um produto audiovisual que tem língua de sinais. Não. A pergunta central para todos nós que traduzimos e interpretamos ou que produzimos conteúdos audiovisuais multimodais, acessíveis, multilingües, é: como a língua de sinais, ou como as línguas de sinais, ou como a Libras, participa da construção de sentidos no produto audiovisual. Se ela é só um acessório numa janelinha que foi posta depois, bem provável há um problema e uma falha aí nesse produto audiovisual, ok? Seguindo. Eu acho que a gente pode ir seguindo. Eu falo mais um pouquinho no próximo slide. E aí tá aí, TAUS e AUS, né? Tradução audiovisual de língua de sinais, interpretação audiovisual de língua de sinais e a tradução ao vivo, que é o que eu tinha comentado antes, e a gente vai focar agora. O que muda, né, em cada uma dessas perspectivas?
E porque antes a gente tem esses vícios do campo teórico, que eu estou chamando de vícios, não sei nem se é a palavra mais adequada, ou essas tradições do campo teórico talvez ficam um pouco menos ofensivo de se dizer, que usar a palavra tradução como um guarda-chuva para jogar qualquer coisa dentro, né, como um hiperônimo, né, aquele termo que engloba tudo. E aí aqui eu não quero propor isso, eu acho que os processos de reformulação interlinguística, eles têm seus diálogos comuns, eles são processos comunicativos, interpretativos, sociais, com finalidade comunicativa e etc. Mas como a tradução funciona operacionalmente e cognitivamente, não é como a interpretação funciona, né, cognitivamente ou como funciona operacionalmente. Pode parecer um exagero falar de interpretação audiovisual de língua de sinais ao vivo, mas não é. E aí eu vou dizer por quê. Porque a tradução audiovisual é aquela tradução que eu faço onde a produção não é concomitante, onde a revisão é possível e onde há pós-edição. Essa é a tradução a tradução audiovisual de língua de sinais. A interpretação audiovisual de língua de sinais é uma produção que é concomitante ao vivo ou registrada em decisão em tempo real. Tá? Então eu posso chamar de interpretação também o que é ao vivo, porque essa é uma característica, mas é esse imediatismo da produção que vai caracterizar. Então a gente vai ter muita circulação de coisas que a gente acha que é tradução e são interpretação. É aquele gato vendido como lebre, né? Porque na interpretação eu tenho características que que nem sempre vão cooperar para a qualidade, para a durabilidade textual, né, para a qualidade do produto, porque não é revisado, é aquilo feito na hora, então as decisões têm muito mais a ver com a situação, elas não têm a ver com uma consulta, um estudo, uma definição prévia, e aí tem gente que produz interpretação audiovisual e vende como tradução audiovisual. Interpretação audiovisual, para mim, tem que ser bem mais barata, porque você faz ela no tempo que ela possui. A tradução audiovisual não é possível, né? Você gasta muito mais tempo para poder produzir, né? E a interpretação, muitas vezes, você tem uma preparação prévia padrão, e aí você atuou no tempo ali, acabou e está fechado. E aí, o que eu estou chamando da interpretação audiovisual de língua de sinais ao vivo? Esse processo de tradução e interpretação, ou seja, eu posso ter um preparo, mas eu não sei o que vai ocorrer ao vivo, e ele ocorre totalmente ao vivo. O que é totalmente ao vivo? Eu preparo previamente, mas eu veiculo ao vivo, é um processo que é um pouco híbrido. Por quê? A interpretação, eu posso assisti-la em vídeo, porque ela pode ser gravada antes. Na ao vivo, ela não é gravada antes. Tá? Ela está acontecendo. Então é aquela que você vê candidato desmaiando, passando mal, o intérprete não sabe o que fazer, que um candidato parte para cima do outro, está metendo a porrada e o intérprete não sabe como interpretar. Isso é totalmente diferente de eu gravar uma interpretação numa outra situação, muitas vezes no estúdio da minha casa, e veicular como tradução. Então por isso que eu prefiro fazer essa diferenciação para a gente dizer o que muda de um processo para o outro, porque o que muda define posturas que eu tenho que ter diante do meu encargo, ok? E para produzir saúde em libras, a escolha do processo envolve sempre que tempo eu tenho disponível, com que equipe eu vou trabalhar, qual a possibilidade de revisão e quais são os riscos aos quais eu me exponho e submeto à qualidade do meu trabalho, porque às vezes a nossa qualidade também é posta em risco pelas condições de produção, que são às vezes totalmente insalubres em todos os sentidos, ok? Então, prosseguindo. Tá. Saúde muda o encargo tradutório também. Então, nós falamos do campo audiovisual e falamos algumas coisas da saúde, mas a saúde muda o campo. Se a temática é saúde, há um impacto no encargo. Se o produto é para uma campanha de saúde, há um impacto no encargo. Se o contexto em que eu estou atuando é um contexto de saúde, seja de gestão da saúde, de formação para a saúde, de atendimento à saúde, isso muda o encargo.
Se naquela atuação em saúde eu estou sendo expostos a condições e tendo que lidar com pessoas em vulnerabilidade, lidando em condições que são perigosas, que me põem em risco, que potencializam minha possibilidade de trauma, aí de trauma vicário, a saúde então muda o encargo tradutório, ok? Então, além disso, informação em saúde precisa permitir ação. O que eu quero dizer com essa frase? Quando a gente está lá para traduzir as campanhas de saúde, não é meramente uma tradução, tá? É uma ação decisória central e importante. Por quê? Tomar uma decisão em relação ao como eu vou sinalizar as escolhas que eu vou fazer, já diz que público eu vou atender. Quando a gente traduz uma campanha de saúde, não é importante a definição terminológica. Não adianta eu fazer o sinal que eu sei e conheço de Alzheimer, se o objetivo não é ensinar o sinal de Alzheimer para quem não sabe. Se o objetivo é falar ou fazer uma campanha que diz que quem percebe sintomas e sinais deve procurar um atendimento e ter determinados cuidados. Não adianta eu fazer num vídeo um sinal de tuberculose que eu achei lindo e maravilhoso num dicionário qualquer, se o meu público sabe-se lá que esse sinal significa. O objetivo não é que o público aprenda o sinal de tuberculose. O objetivo é que o público identifique sintomas e procure tratamento. Então, saúde muda o encargo tradutório. Porque a preocupação não é terminológica, a preocupação é comunicativa. Lembra que é um projeto de comunicação? E se no meu projeto de comunicação eu tenho terminologias que o meu público-alvo não compreende, poxa, qual projeto comunicativo eu estou atingindo? Ah, mas no meu vídeo está tudo maravilhoso. Fiz todos os sinais do dicionário de saúde do Capoville, estou zoando. E não são sinais muitas vezes que circulam. Às vezes a gente opta em fazer um sinal que a população faz. Ah, mas o sinal não é conceitualmente correto. E daí? Esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é que entenda. Entendeu? Vai procurar atendimento médico, vai estar na profilaxia, vai prevenir? Ótimo. É isso que é o objetivo comunicativo do projeto. Por isso, saúde muda encargo. Então, o meu objetivo na saúde, muitas vezes, é informar sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e direitos. Não é ensinar sinais que eu achei bonitinho no dicionário. E, às vezes, a preocupação do aluno é como que eu vou interpretar isso? Eu não sei fazer psoríase em sinal. E daí? Quando que o sinal de psoríase vai trazer informações das mais diversas sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e direitos, né? Então não é o sinal que define, não é a qualidade da sua escolha terminológica dicionarizada, ok? Se o meu objetivo, então, é lidar com termos técnicos e com consequências práticas, aí eu altero o meu encargo. Mas a terminologia ainda não é, muitas vezes, o objetivo central. Lidar também na saúde com a assimetria de conhecimento e vulnerabilidade. Muitas vezes, quando a gente está traduzindo ou interpretando na saúde, a gente está lidando com um campo de conhecimento consolidado e com um público que não tem aquele conhecimento, que está ali no senso comum, no seu dia a dia, na sua experiência, sabe, de tomar o chazinho, de passar a pomada, mas que não conhece outras implicações para além daquilo. Então, a gente tem que também diminuir essa distância na interpretação ou na tradução, saber como lidar com isso. E se eu faço definições terminológicas impositivas, eu acabo criando uma assimetria, um desnível, um afastamento ainda maior, tá? Então, eu tenho que ser claro, preciso e acolhedor. Tá? Em saúde, nós acolhemos. Ser acolhedor é usar a língua que o seu interlocutor fala. Ser acolhedor é fazer opções tradutórias e interpretativas que o teu público-alvo consiga entender. Ok? Não basta estar acessível. O que é estar acessível? Eu coloquei o cocôzinho de mosquito lá no cantinho do meu vídeo. O meu vídeo é acessível aos surdos. Não. Precisa estar visível, precisa estar compreensível, precisa ser confiável e precisa ser útil. Precisa atingir o objetivo que tem.
Uma coisa bem pragmática mesmo. Precisa atender à demanda do contexto, ok? Prosseguindo. Então, num desenho audiovisual, pensar as línguas de sinais nas telas de saúde, como tema de saúde, exige decisões concretas. E como que a gente decide no produto audiovisual desde a sua concepção? Porque isso é o que deveria ser, né? A gente tem que ver enquadramento, porque é um produto audiovisual. A gente tem que ver contraste, tá? A gente tem que ver ritmo. Ritmo tem a ver com a densidade informacional que eu dou dentro de determinado tempo de sinalização. Aí o ser humano vai lá, não escolhe frases simples, que dá para fazer às vezes com 2, 3 sinais, faz um devaneio louco, lunático lá na interpretação, fica uma frase imensa, e o ser humano de Deus vai lá e ainda acelera o vídeo. Já tem uma densidade informacional inadequada ao produto audiovisual, porque não cumpre o objetivo, nem atinge o público-alvo, e o indivíduo ainda acelera aquilo. Né? Faz igual aquele avisozinho da TV, que não é para ninguém ouvir, né? O Ministério da Saúde adversa, nananana, aquelas frasinhas que vem no final, que a pessoa acelera o tempo que nenhum ser humano consegue entender e compreender, né? Para dizer que cumpriu um objetivo. Sincronia. Né? Então, não pode ser destoante, né? Então, assim, vai pôr cor do jeito da cor do personagem da tela, que legal. Quanto menos você exigir de esforço cognitivo do seu público-alvo, mais relevante será o seu texto, mais adequado o campo da saúde, melhor será seu projeto comunicativo. O seu objetivo é que o seu interlocutor entenda, não é causar estranhamento nele, não é mostrar que é difícil, não é dizer para ele, você de fato não sabe nada. Não, é ser acolhedor. A terminologia, né, as escolhas, e não só escolhas, quando há equivalentes que circulam, que ótimo, podemos usar. Quando o equivalente que circula não é o legalmente estabelecido, né, o socialmente aceito no grupo teórico, mas é o que a população usa, a gente vai usar também. E a gente vai saber quando explicitar. O que é explicitar? Não é acrescentar informação. Explicitar é pegar o que está empacotado num termo e desempacotar. E fazer com que aquilo esteja claro a qualquer pessoa. Então, o que é desempacotar, explicitar? É você pegar o sinal de tuberculose, não usar esse sinal e usar o sentido do que é tuberculose, por exemplo. Tá? Que às vezes é o mais importante. E a recepção, né? Que público é esse? Qual letramento em saúde esse público tem? Quanto de língua de sinais ele sabe? Qual o seu repertório e em que contexto? Vamos aguardar a troca dos intérpretes. E aí, por que é importante essa recepção? Porque se você está fazendo uma campanha que é nacional, quando é regionalizada, às vezes a gente identifica mais fácil as escolhas, toma decisões mais situadas de modo mais tranquilo. Mas quando é uma campanha nacional, que vai ser veiculada, por exemplo, na TV, as minhas escolhas têm que ser assim, ó. O mais top da galáxia lá dos sinais vai entender, né? O professor universitário, pós-doutor 10 vezes surdo, ele vai entender o que está dizendo. E o Joãozinho, que está lá, que não teve acesso, que sofreu exclusão social, que está em condição vulnerável, que não teve bom acesso a nenhuma língua de sinais, que tem comprometimentos cognitivos pelo seu não acesso, também vai olhar e vai alguma coisa entender. Aí a sua campanha é uma boa campanha, porque aí ela é uma campanha que atinge o público em geral. E talvez o público que mais precisa entender o que você fez não é o do professor universitário é daquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade e excluída, onde muitas vezes lidar com uma questão de saúde simples vai ocasionar o óbito, né? Vai ter como resultado o óbito. Então, isso que é interpretar e traduzir na saúde, ok? Então, a gente vai lidar com a multimodalidade de compreensão, lembrando das camadas que eu falei do produto audiovisual, e eu sempre vou perguntar o que desse produto já está no vídeo e na tela. Então eu não preciso sinalizar.
Tem gente que está escrito e ele está fazendo datilologia. Pelo amor de Deus, gente. Se está escrito, a pessoa já pega e lê. É bem mais fácil ler a palavra que está toda numa tela, visualmente, numa única vez, do que você ficar oferecendo letra por letra linearizada. Pelo amor de Deus. Questão simples, né, que qualquer um consegue entender. Beleza? E aí, eu tenho que perguntar, o que precisa virar pista? Quer dizer, o que não está explícito que tem que virar uma pista? Então, o que tem que ser explicitado? O que não é claro para o público? Porque nada é óbvio, tá bom? O que pode permanecer inferido? O que eu posso deixar como está na imagem, nas camadas, que eu não preciso colocar na sinalização? Que imagem eu preciso destacar para o meu público observar e entender melhor? Que termo eu tenho que reformular completamente, não posso usar um correspondente, porque não é inteligível e não atinge o meu objetivo comunicativo? Que ritmo permite o meu público acompanhar e o ajuda a acompanhar o que eu estou ali construindo na outra língua? Então, traduzir e interpretar é também distribuir pistas relevantes, tá? Entre língua, corpo, tela e contexto. Tá? Então, a gente tem aí essa mágica do texto complexo audiovisual que exige da gente muito mais do que lidar com o conteúdo verbal do produto audiovisual. A gente lida com o produto como um todo. E aí, produzir acesso exige equipe, exige fluxo, exige coordenação, exige uma série de coisas. E exige, antes de tudo, a preparação, que é o briefing, exige a performance, que é a realização, o desempenho, e exige o debriefing, que é a avaliação de todo esse processo. Na preparação eu vejo o que explicitar, eu estou ali para poder planejar, para alinhar com a equipe, alinhar com o produtor e etc. Depois na performance eu preciso coordenar, decidir, ajustar, muitas vezes mudar decisões anteriores que eu vi agora que não vão funcionar tão bem. E no debriefing, na avaliação, eu vou de fato avaliar esse trabalho, vou registrar o que eu preciso e vou aprender. Eu vou criar critérios a partir da avaliação. O que é critério? Isso funciona e isso não funciona. Isso nesse contexto dá certo e naquele outro não. Tá? Isso é bem importante. E aí, quais são os critérios que a gente pode aplicar para ver a qualidade da tradução e da interpretação audiovisual em saúde? Primeiro, compreensibilidade, ou seja, o público consegue acompanhar, o público consegue entender, ok? Primeiro. Segundo, precisão, ok? O que é precisão? O conteúdo técnico, os detalhes que precisam estar naquele material, que foram objetivados para o seu público, eu os retirei ou eles foram preservados? Ou eles estão no material, ok? Esse é outro ponto importante. A usabilidade desse material. O que é a usabilidade? O que está ali na tela dá para usar? Facilita a leitura? O jeito que a interpretação está disposta tá bom? Funciona? Ok? Coerência multimodal. Libras, legenda, imagem e áudio se sustentam? Eu tenho uma coerência multimodal? Segurança comunicativa. As escolhas que eu fiz, o modo que o produto está composto, evita um entendimento ambíguo que possa ser perigoso, que possa trazer prejuízos ou riscos ao público? E o produto que leva à língua de sinais? Eu estou contribuindo para que a língua de sinais tenha uma visão de inferiorização? Ou a Libras é tratada como língua desse produto? Ou seja, ela é tratada com respeito e não como cocô de mosquito no canto da tela. Então, para a gente concluir, eu acho que o tema que a gente tem para pensar no dia a dia sobre aquilo que a gente propôs da Libras na tela ou das línguas de sinais em telas, com tradução audiovisual, saúde e multimodalidade, é da acessibilidade como recurso, a acessibilidade como responsabilidade, direito, cuidado e ética.
Então, é planejar a presença da Libras desde o início, tratar a tela como um ambiente de construção de sentido. Então, o que é verbal feito em modalidade gestual visual não tem que destoar da tela, tem que compor, tem que construir sentido com e não para. Tenho que ver a produção da equipe e a revisão sempre que possível, né? Produzir em equipe com revisão sempre que possível. Testar a recepção com pessoas surdas, quer dizer, se a gente pode testar o nosso material antes com as pessoas surdas ou ter as pessoas surdas no planejamento é primordial, tá? Não só no teste da recepção, mas também no próprio planejamento. Quando eu penso no trabalho de equipe, eu sempre penso no trabalho misto, com pessoas surdas e ouvintes que são tradutoras e intérpretes, então para mim equipe é equipe mista sempre. E avaliar a qualidade, né, como ética e cuidado ao público, né? É uma produção ética, eu viso o cuidado do meu público. Então a gente tem uma pergunta central aí para nós, enquanto tradutores e intérpretes. Quando produzimos saúde em Libras na tela, quem consegue compreender, decidir e agir? Ou seja, para quem é o que nós estamos, de fato, produzindo? Então, muito obrigado a todos e a todas. E agora eu deixo aberto se alguém tiver, então, comentários e perguntas. Eu não estava acompanhando o chat, mas caso alguém queira agora escrever algo no chat, eu já o coloquei em tela. Obrigada, professor Carlos. Nós não tivemos perguntas durante a sua palestra, mas nós tivemos muitas reações aqui, né? Inclusive várias risadas, né? Principalmente com o cocô do mosquito. Mas a gente deixa agora aberto para perguntas. Se alguém quiser abrir a câmera também, quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Vamos esperar que o Tiago está digitando. Professora Judete, se quiser abrir a câmera. Não, é só o microfone mesmo. Primeiramente, eu quero parabenizar ao Carlos pela excelente palestra. Acho que está fechando o ciclo de palestra com chave de ouro. Não poderia ser outra pessoa, não ser ele mesmo, está fechando essa palestra. Muito pertinente o que ele colocou, principalmente a questão os trabalhos audiovisuais que nós temos de campanhas publicitárias, nem sempre se pensam mesmo na posição do tamanho da janela, né? Os intérpretes eles não têm domínio mesmo quanto às produtoras, né? Até mesmo quando a gente pede o tamanho maior da janela, muitos não respeitam aquele tamanho que deveria ser e simplesmente colocam mesmo para dizer que está cumprindo com o papel de acessibilidade e que não é acessibilidade nem está promovendo acesso linguístico. E um pouquinho da minha preocupação hoje que eu tenho vai de encontro com aquilo que ele falou da questão das terminologias que às vezes as pessoas querem seguir um manual que não teve muitas participações de surdos ali para aquela criação daquele material, daquele manual que foi feito, mas que tem ali um reconhecimento com uma bolsa de CNPq e todo mundo quer seguir aquela cartilha. E às vezes aquele sinal que não é um sinal contextualizado, não é um sinal do dia a dia que a comunidade surda está fazendo, né? Hoje mesmo foi um dia que eu estive com uma aluna de IC, e aí ela falou, mas eu vi lá na cartilha, assim, mas minha querida, não é que você viu na cartilha X, mas eu vi lá o sinal era assim, mas minha querida, você tem que entender que se esse sinal vai atender ao que o surdo precisa compreender. E a gente às vezes tem que sair um pouco do papel e ir mais para a tela, porque é na tela que você vê mesmo o sinal ali acontecendo,
é o retorno que o surdo vai ter aquela expressividade não tá de acordo com aquilo que está sendo colocado. Então, acho que a fala de hoje foi assim muito do encontro da minha ansiedade que eu vivenciei junto com a aluna para entregar um material de resposta, né, ao trabalho que ela está fazendo, mas que às vezes as pessoas querem seguir algo de uma cartilha que já caiu no desuso, né, e que o surdo hoje não está tanto preocupado com aquela terminologia, está mais preocupado mesmo com a contextualização daquilo que precisa ser compreendido e de se fazer entendido. É isso. Parabéns, Carlos. É admiração eterna e eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse ciclo de palestras, de estar mais próximo à universidade e esse trabalho de parceria aí com vocês. Aprendendo todos os dias com o mestre. Obrigado, Judete, pelas falas. Às vezes eu costumo fazer umas falas mais provocativas também para a gente poder pensar a partir delas. Estou lendo também os comentários aqui, o agradecimento da equipe, né, dos participantes, dos estudantes, e espero sim que a gente tenha e fomente mais espaços de discussão e de formação para a gente trabalhar e confrontar algumas práticas que muitas vezes a gente acaba cristalizando e repetindo e reproduzindo de maneira muito acrítica, quando a gente precisa ter um posicionamento um pouco mais incisivo e crítico, inclusive para mostrar socialmente que aquilo que é pensado para a saúde deve ser pensado e concebido respeitando direitos humanos, linguísticos e sendo acessível para diferentes grupos. Né, que o que a gente propõe é que o acesso, é que os direitos, é que as línguas de sinais, a audiodescrição, a legenda não sejam acessórios, mas sejam, de fato, parte do material, já que o objetivo é atingir a população brasileira, muitas vezes, né, determinados públicos e nichos da população, onde as pessoas surdas fazem parte, onde as pessoas com deficiência visual, baixa visão, pessoas cegas estão presentes, onde outros grupos vulnerabilizados socialmente ou minoritarizados também estão presentes e precisam ser respeitados e atendidos. Obrigada, Carlos. Tem mais comentários aqui também agradecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho também, se a gente tiver tempo, a gente tem tempo. Eu gostei muito da tua fala e eu queria que tu talvez trouxesse alguns exemplos talvez mais práticos da realidade, assim. Eu acho que quando a gente fala de tradução e interpretação na área da saúde, pessoas que estão se formando talvez pensem mais na área da interpretação, mais no contexto vivido, né? E você trouxe muito sobre a tradução, eu queria que você trouxesse algumas possibilidades, alguns exemplos para a gente pensar e sair um pouco dessa bolha de pensar somente na interpretação entre médico, paciente, intérprete e pensar em outras possibilidades, se você puder. É muito interessante, não só nessa ideia de ver a interpretação no campo da saúde como essa mediação para a realização de uma tríade, né, onde o intérprete vai mediar a relação entre o provedor de serviço, seja representado pela recepção do hospital, pelo médico, pelo enfermeiro, por outros atores do contexto hospitalar, e, por outro lado, o público, né, surdo. Então, muitas vezes é essa visão. Hoje eu questiono muito isso porque nem sempre o público precisa ser o público surdo. Né? Eu posso ter lá um surdo fisioterapeuta que vai atender pessoas ouvintes que não dominam língua de sinais e ele pode demandar uma interpretação numa determinada situação. Ele vai dar uma palestra formativa e ele vai demandar um intérprete para poder falar, às vezes, sobre saúde bucal, porque é um dentista, falar sobre saúde mental, porque é um psicólogo, né? Então, você tem hoje pessoas surdas ocupando esse lugar do conhecimento e do saber. Né? E muitas vezes o público na área da saúde também será o de pessoas ouvintes não sinalizantes. Se naquele momento o atendimento, o conhecimento está sendo veiculado em uma língua de sinais, por exemplo. Então a gente tem que quebrar algumas visões estereotipadas que a gente carrega e reproduz de modo muitas vezes totalmente audista ou capacitista.
Mas é interessante pensar que não é só a questão das diferentes possibilidades de tradução, é também questão dos diferentes contextos. A gente tende a ver o contexto de saúde somente como hospital, como UPA, como UBS, como atendimento clínico. A gente não vê o contexto de saúde, por exemplo, como os cuidados que eu tenho com a minha saúde física, né? Se eu vou no yoga, se eu vou numa academia, né? Muitas vezes a gente não vê o ambiente de saúde como a gestão da saúde, secretarias de saúde, organizações não governamentais com foco em saúde, né? Muitas vezes a gente não vê, por exemplo, ambientes de formação em saúde como ambientes de saúde, né? Então a gente tem também uma visão muitas vezes reducionista e limitada sobre os próprios contextos e situações que são de saúde, né? A gente tende a ver um modelo estereotipado. Isso aí. Então isso é uma questão Eu passo, eu não importante. posso escolher, porque eu quero não. Tem alguém com áudio aberto. Isso é uma questão também importante para a gente, né? E aí, as possibilidades de tradução no campo da saúde são inúmeras, né? Eu tenho sempre protocolos para traduzir. A gente tem, por exemplo, medicamentos que têm receitas, bulas, orientações, diversos materiais preventivos de profilaxia que não circulam, né? A gente tem, por exemplo, testes que são aplicados, a gente tem roteiros que vão ser seguidos, né, por alguém que eu dou uma ficha, por exemplo, a pessoa preencher e me responder, e coisas que muitas vezes não circulam em uma língua de sinais. Cartilhas, orientações, campanhas que às vezes estão até escritas, mas que poderiam também estar videogravadas, né? Então eu acho que o campo é muito amplo de tradução na área da saúde e a gente tem uma infinidade de materiais que podem ser traduzidos. Perfeito, muito obrigada. Vou deixar aberto ainda para perguntas, mas eu vou te roubar a apresentação aqui rapidinho para a gente se encaminhar para o final, pode ser? Ok, contar contigo. Vamos lá. Então, a gente quer encerrar esse momento aqui. Deixa eu só verificar se não tem nenhuma pergunta aqui. Todo mundo está agradecendo, né? A gente quer encerrar esse momento aqui. Aqui tem vários nomes, a gente queria deixar grande, mas como são muitos nomes, eles vão ficar com uma letrinha pequenininha. Para a gente agradecer esse ciclo, agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, né? Então, a gente teve a organização do professor Carlos, da professora Gildete, minha, do Gabriel, que é estudante de medicina, que esteve aqui também com a gente no segundo encontro. A gente agora está com a Beatriz também, que é mestranda da PEGET, está legendando todos os vídeos, todas as lives, né, que foram ao YouTube, então em breve elas estarão acessíveis também, não só com aquela legenda automática do YouTube, mas legendadas também, certinho. A gente quer muito agradecer aos intérpretes que estiveram aqui conosco, a gente teve eu, o Joab, a Valquíria, a Laís, a Fabiana, a Vitória, o Arley inclusive está hoje aqui conosco, está escondido aqui, está auxiliando os intérpretes na salinha de apoio, que essas pessoas são egressas e estudantes de doutorado e mestrado da PEGET, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução aqui da UFSC. A gente quer agradecer também a Aline Holanda, o Ellison, que são intérpretes da UFSC, a Maria Luciene, que está inclusive aqui com a gente hoje, a Marcela, o Fábio, a Luana, a Natane e a Jade, que são estudantes que estão finalizando a formação, esperamos aí, inclusive, ter uma formatura no próximo semestre, né? E estão aqui conosco participando enquanto intérpretes desse ciclo. A gente quer agradecer também aos palestrantes, a professora Gildete, que iniciou o ciclo, o Gabriel, que é estudante de medicina, a Ana, que trouxe várias questões relacionadas à fisioterapia, a Fabiana, que além de intérprete também é doula e compartilhou os conhecimentos dela com a gente, a Patrícia, que é psicóloga, o professor Carlos, o professor Ringo também, que esteve com a gente também falando sobre a interpretação no campo da saúde, a Pamela, que é dentista,
o professor Cláudio Tinoco, cardiologista, que esteve com a gente agora na terça-feira, a doutora Rosemary, também médica, que esteve com a gente, e também o Emanuel, que infelizmente não conseguiu estar, mas esteve com a gente nessa organização, nesse momento das palestras, e acabou não conseguindo participar conosco, mas quem sabe numa próxima, né? Tá sempre ajudando a gente aqui. E é isso, a gente quer agradecer todo mundo. Desculpa a intérprete por ter falado 1000 nomes agora, desculpa, Jade. Agradecer aos projetos, né, o Libras e Saúde e o Libras em Saúde. Carlos, se você quiser fazer alguma fala final, Judete também está por aqui, quiser falar alguma coisa, deixo aberto para vocês. Quero agradecer a você, Vitória, por toda a organização, por toda a dedicação todos os dias, alguns dias de cama, mas com tudo funcionando, preocupada que tudo desse certo, então muito obrigado. Acho que esse tipo de produção é bom, porque é uma parceria, né? A gente consegue, então, numa proposta de curricularização da extensão, fazer a parceria entre projetos interinstitucionais, contar com o apoio do programa de pós-graduação, né? Então a gente acaba podendo aliar ensino, pesquisa, extensão, pós-graduação, graduação, na produção do conhecimento, que não só fica na universidade, mas que ultrapassa os muros e vai alcançar a sociedade como um todo, cumprindo aquele que é o papel social que a universidade tem. Não só como produtora de conhecimento, pesquisa, como formadora, mas também como aquela que leva à sociedade mudança, transformação, que apoia, né, que faz com que novas realidades melhores possam ser construídas. Então, agradeço a todo mundo e espero que possamos ter aí novos eventos e oportunidades. Esse material vai ficar todo disponível e, então, vai poder ser acessado online. Nós acabamos de publicar, o Arley vai colar o link para a gente no bate-papo, a gente acabou de publicar na página da PEGET, né, uma matéria falando sobre o ciclo. A gente vai editar para acrescentar a palestra de hoje, assim que ela tiver no YouTube, né, no nosso canal, que a Vitória acabou de disponibilizar o endereço do nosso canal, mas leiam um pouquinho também da reportagem que está ali na página da PEGET, para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre o projeto, os bastidores. Então é isso, acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigado a todos e a todas, e o projeto de curricularização em breve também tem os resultados aí para serem compartilhados e divulgados pelo Libras de Saúde. Então, quem não segue o Libras de Saúde, siga libras.e.saúde e também o Libras em Saúde. Eu não sei de cor o Instagram do Libras em Saúde, mas eu acho que é Libras em Saúde _UFF. Não tenho certeza, mas acho que é isso. Então, podemos terminar por aqui? Então, até a próxima, pessoal. Obrigado por tudo. Finalizamos, então. Obrigada. Tchau, tchau.